O descanso para as nossas almas é o nosso tema que nós escolhemos neste livro de hoje de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Mateus 11, leia 11, leia 25 kuyafika. Esse é o título, Mateus 11, 25 30. Leyo ihloko ya mhaka isungula ka itsongo ya 25 yafika ka 30. Nesta manhã, Ka mishulo vamos considerar um texto itaveka ngova akutsala dos evangelhos e muitas das vezes é utilizado ka maevangeli matirisiwaka para as pregações evangelísticas com muita razão. para kutachumayeliwa hi razão. Contudo, Hinkwaswo o que pretendemos demonstrar aqui hoje, a hi navela ku kombekisa nchumu nesta manhã, namuntlha mishulo é que este texto eki leswi swi nga tsaliwa lani é dirigido para todos nós que estamos aqui, swi valiwa para hinkwenu hi para crentes. para vanhu va ku kholwa. Quando estivermos já passando diferentes situações A loko hi ta khaluta ka minkarhi ni minkarhi da vida, ka vutomi la hina para melhor entendermos esse texto va hi ta swi kuma kahle e esse tema que nós escolhemos, ka nhloko ya mhaka yo leyi nga yi langa nós dividimos em três partes. hi langile lexiwa muchumu. A primeira parte é uma declaração do princípio doutrinário, A nchumu xa ku sungula i ku sungula ka nawu que se enquadra em versículos 25 até 27. hi hlaya swa ku leyi fambaka yitsongo ya 25 ya fika ka 27. A segunda parte é o chamado, Swin'wana i ku vitaniwa que está no versículos 28. hi sungula ka 28. A terceira e última é o ensinamento prático para as nossas vidas Ka nchumu xin'wana i ku swi endla para u swi endla hi mavoko e enquadra-se no versículos 29 a 30. swi famba 29 ka 30. Amados irmãos, Marhandziwa va Yesu eu quero pedir a ni kombela para prestarmos atenção, para hi swi vonelela be cuidarmos de nossas crianças. hi vekisa vana va hina Muitas das vezes o diabo usa para elas chorarem, va tirhisiwa para va dzila para nyana nos desviar da nossa atenção. para hi nga kumikisi be Mas nós amamos as crianças, mahina ya va rhandza vana va hina porque elas representam uma dádiva. porque i ku nyikiwa. Então, as doutrinas apresentam uma sequência progressiva A minawu hi leyi fambaka ya khwela que nos ensina sobre a necessidade essencial do Senhor Jesus Cristo ka ku hlaya swa ku i ncini xa lisima ka Yesu na Kristo vida de todos os seres humanos. ka vutomi la hinkwenu hi fambaka la misaveni. Por isso, Ka swoleswo a sabedoria de Deus, o chamado, não é? a wu tivi la Yesu A sabedoria de Deus no chamado, a wu tivi la Yesu ka leswi swi nga vitaniwa swona de 25 a 27, ka 25 ya 27 sempre por detrás de cada ensinamento ka leswi nga ndzhaku ka ku hlaya loku prático, swa ku endla há uma declaração de um princípio, ku ni nchumu xa ku hlaya xa ku sungulisa uma doutrina fundamental. ku ni nchumu xa ku hlaya xa xi nga ni bindzu. Antes de nós entrarmos no Mateus, Na hi nga se na nghena ka Mateus vamos dar um exemplo sobre o Paulo. hi ta endla xifananiso. Ele, quando quer nos ensinar o Paulo, Loko a lava ku hi dyondzisa na Paulosi ele nos traz a primeira metade das suas informações, yena a vuyisa khambi dzin'we bya leswi a lava ku valaka swona as declarações dos princípios doutrinários, a hlaya swa ku swi sungula kwini leswi swa minawu que são princípios cristãos, swi nga swa wu sungula swa vukriste os ensinamentos daquilo que nós cremos. ka leswi swa ku sungula ka leswi kholwaka swona. Somente Paulo, depois de trazer esses princípios, A loko Paulosi a gama ku vuyisa leswi swa ku sungula depois de ensinar a doutrina, loko a hi dyondzisa swa minawu é que passa para a explicação prática ya loko a famba ka leswi hi ta swi endlaka e ensina como viver. a hi dyondzisa swa ku hi nga hanyi Ele sempre apresenta a doutrina porque a hi komba nawu e depois ele conclui a gama
para depois passarmos a ensinar o que temos que praticar. akamahla swaku etengiyeni yini Então, amados, varhandziwa. qual é o fulcro principal da mensagem do dia? Hi bindzu ya marito lawa Vão ter que nos perdoar, ku ta hi rivalela nós que estamos a trabalhar hoje, hina hi tizaka namuntlha vamos falar a verdade. hi ta vala a ntiyiso Porque é da verdade que nós vamos salvar. porque i ntiyiso ta hi hundzisaka. A Bíblia A bibele sempre se preocupou sempre li lavi sempre ku hlaya em nos ensinar a razão da nossa fé, a ku hlaya swa ku hi kholwa ka yini para depois de nos dizer o que temos que fazer. swa hi gama li vala swa ku tengiyeni yini. O caso aqui A mhaka leyi do nosso tema ka nhloko leyi não é diferente. a swi hambananga. O Senhor Jesus Cristo Yesu Kristu apresentou sua mensagem a kombetisile marito lawa desta maneira. ka E mintsu nós vamos considerar. hi ta hlayisa wustasi. O versículo 25 a 30, Ka 25 ku ya fika ka 30 antes do Senhor fazer aquilo que é o chamado, na nga se na endla leswi a nga ele faz uma notável declaração acerca da sabedoria de Deus, a hlaya a khuluma hi miehleketo ya Yesu que é a soberana palavra. a hlaya swa ku hi leyikulu ka marito hinkwawo. O que é que o Senhor refere aos méritos do reino de Deus? Kasi Yesu a vala yini hi tibindzu leyi Ele aqui está nos chamar a atenção hi baba sopa para nós não nos focar daquilo que nós somos. pra hina hi nga voni leswi Vamos parar um pouco ali, eu gosto de passear um pouco. O texto começa com o Senhor a hloka mhaka leyi sungulisa declarando que essas coisas hi hlaya swa ku minchumu leyi foram ocultadas dos grandes e sábios. a swi kombetisiwanga ka lava na va ti byela swa ku i ti tivi. Mas quais são essas coisas? Maxini yini minchumu leyi A pergunta é essa: quais são essas coisas que foram kasi ocultadas? yini minchumu leyi Então, é o mérito. i ku i nchumu xa xinene Muitas das vezes, ka ku famba ka minkama yinyingi nós nos perdemos por causa disso. hi lahleka mhaka nchumu xolexo Mesmo nós que estamos aqui. nambe hi nga kona. Há quem se considera que já salvou. Ku ni munhu wa ku ja a kholi swa ku yesa Isso é óbvio, isso é óbvio. Isso acontece normalmente. swa endleka ku u kholwa leswo Por causa do quê? hi mhaka Porque cada um tem seu cantinho onde ele ora. hi puriki kada munhu ni munhu a ni mbanga khongelaka kone Porque cada um já foi dado dons com Deus. ku ni munhu a nga nyikiwa minchumu hi Yesu. Então, a partir do momento que ele lê a Bíblia, faz todo aquele acompanhamento, aquela disciplina, A loko a lela bibele a kuma hinkwayo a minawu quando leya ele entra no processo de obediência, loko a nghena ka ku pfumela e até vê os milagres acontecer. a nga ma vona a mahlori ma Se endleka. não se segurar, Loko a nga ti khomi entra a soberba. a vo a ti bekisa henhla Diz, exalta-se. a ti beka henhla Uma voz da consciência. hi ku vala ka miehleketo ya yena. Eu, na sexta-feira, Hi siku lela sexta-feira fui, na semana passada, quando voltei da missão, ka vhiki leyi nga khaluta fui escolhido para dar uma palestra no meu serviço. ni langiwile ku ni mbala xa wo karhi a E como a ntirhweni. palestra estava ligada sobre deveres, A nchumu lexi a xi khuluma hi ku a primeira coisa que eu faço é que eu chego cedo no serviço. a nchumu xa ku sungula i ku mina ni hlasa Imaginem que eu chego no serviço cedo, mas eu tenho que desempenhar um papel na minha família. ku ni nchumu xa ku tengi ni endla ntirhweni maxina ni hlasa anchi ka nkama wolowo Então, primeiro tenho banho meu filho, ni hlambisile n'wana wa mina me preparei para a escola, ni n'wi bekisa pra e ya cheguei no dyondzweni. serviço Ni hlasa ntirhweni antes que os meus colegas enchessem lá. a hlasa anchi ka ku a vakolega va yena va tlhasa Mas na mesma, maxi ka swolexo eu encontrei muitos enquanto já assinaram o livro de ponto. ni kuma swa ku van'wani se va valile ka buku. O que eu fiz? Eu peguei meu papel, Ni yo khoma fiz o levantamento de assinaturas. ni konta lava na se ma Guardei nos meus slides, ni beka ka minchumu ya mina nesse computador. ka le ka makina lomu vonaka kona E eu fui dando a palestra. ni khuluma
no estilo que Deus me deu, Nikhuluma ka leswi na Yesu sabedoria que me deu, ka le miehleketo Quase leyi nga na terminaram. yona, na lancei a bomba. gama Lancei a bomba. ni bubusa E nchumu. eu disse, por que podem me dizer aqui, chefe do recursos humanos, por que todos os funcionários já assinaram e saíram hoje? A ndzi byela leswaku ni vitisa swa ku ka buku leyi ku ni vanhu va nga nghena va tlhela va huma. O que quer dizer? Swi lava ku swa Quando nós madrugamos a conhecer Jesus Cristo, a loko hi famba hi ku kahlula hi tiva e Yesu, Ele nos responde às nossas a orações, gama yena hi hlamula no lugar de nos exaltar, ka ku a hi tlakuxa, temos que dominar essa palavra, tengi hi beka marito lawa partilhar para os hi próximos, nyika van'wani va nga kusuhi. e daí sucessivamente. Hi swo leswi hi fambisa Nos swona. ensinar a dominarmos nós Hi mesmos tibekisa hina hi yoxe, e mantermos a calma. hi nga pandapanda. Mesmo sabendo que o irmão X me faz mal, Na mi tiva swa ku mun'wana a ni hambela e ku ele está biha. aqui próximo de mim, Hi yena a tshama kola kusuhi. nós temos a obrigação de nos manter calmos. Mas não pode hi kwata. Porque é por isso que o reino de Deus aqui nos proíbe Kutani marito ya Yesu ma hi baba sopa. os méritos nossos próprios não nos leva à salvação. A minchumu leyi endlaka a ma hi a swihinci O único que pode nos exaltar a wa munhu wa ku tingi a ku tlakuxa é o Senhor. hi Xikwembu. Irmãos, Vamakwerhu, vamos observar o cuidado desde o início do capítulo 11. a hi voneni a ku sungula ka marito lawa ya 11. Porque nós notamos Porque ya vona hina, que este tema porque a nhloko ya mhaka leyi se desenvolve ka ku famba por causa da descrença dos judeus com os testemunhos de João Batista de Jesus Cristo swi endleka ku vayuda a va nga kholwi acerca da salvação. hi ku huluxiwa. Os judeus até hoje não reconhecem Jesus Cristo como o Salvador. A vayuda lava ni namuntlha a ti namuntlha va kholi leswaku Yesu E nós não podemos cair nessa ratoeira. ine hina no podi khola ka leswi. Porque nós já sabemos. Porque na swi tiva Porque nesse mundo, ka tiko leyi quem comanda luyani a rhumaka é o diabo, hi yena Davilos, é o Satanás. hi yena Davilos. Ele Yena soa-nos cada dia que passa a va nga guwa uma mensagem. a nchumu a vala lexi E essa mensagem a nchumu lexo é para cuidarmos dos bens a le tengi bekisa minchumu, e não cuidarmos da nossa alma. tengi bekisa minchumu hi nga bekisi a moya wa hina. Nós devemos entender Tengi hi swi khoma bende que o chamado ki a ku que vitaniwa o Senhor faz sempre a hi vitanaka precisa de entender laha u swi kuma que está tudo sob o controle dele, hinkwaswo swi bekisiwile Yesu, não de nós. a hi hina hi mandlaka. Aí onde nós temos que prestar atenção. Hi kolani nga ku ro baba sopa Nunca cansar de esperar, no podi u karhala ku nyimela, porque o que nós assistimos em outras igrejas, não porque é? leswi swi vonisisaka Nós swona não estamos para falar mal de pessoas. a hi lava ku khuluma hi ku Eu biha ka van'wana. acredito que nós, como africanos, Hina kutani hi hanyaka kola Afrika recebemos esses ensinamentos. ya dyondzisiwa leswi E falar mal de pessoas, swa ka khuluma hi munhu mun'wana a wu bihi, você pode carregar pegado sem saber onde ele está u vindo. ta famba u tlakula swidyoho swa ku a wu swi tivi swa ku swi kuma kwihi. Nós estamos a dizer que é com ele que salvamos, Hi khuluma swa ku hi na yena hi ta huluxiwaka, não da fé que nos vendem por aí, a hi khulumi ku kholwa loko ka ku xavisa com os falsos testemunhos. hi lava va ku Testemunhos, atalaia, esses. ka wu voni lava hi lone. Então, irmãos, Vamakwenu, há pessoas, ku ni vanhu por causa desses comportamentos, hi mhaka leswi va endlaka swona que consideram o Senhor, nosso Deus, va hlayaka swa ku Yesu lweyi como um marionete. i nchumu xa ku podi hi tlange hi E xona. pensam que Va ni miehleketo leyi tudo que eles pedem, hinkwaswo leswi va kombelaka ele deve oferecer xikwembu lexi tengi xi va nyika ao ser humano. ka hi vona vanhu. Ele sim pode oferecer, Yena ina kodya ku nyika, mas avaliando o nosso comportamento, matenge a vona leswi hi endlaka swona, avaliando a nossa atitude, a tivuka a leswi hi hanyisaka swona, avaliando a nossa obediência. a tivuka a leswi hi endlaka swi n'wi tsakisaka. Cristo
Yesu Kristo. deve ser o último a tomar decisões, Yesu tem que vir no gamo achar que achar o cara. depois de analisar. Depois achar bonito. Em Cristo, E é na Cristo. não pode ouvir dizer Não pode o Chito achar o babalile. e sem avaliar Nem uma Chito de e sangue. tomar decisões precipitadas. O gama o decidir achar que tem aí. Por isso, Colani. nós estamos a assistir E chubukisa. o colapso da humanidade. Agoela kamisa. Porque nós não seguimos E chabo ina e fambi. a voz da consciência focada em Jesus Cristo. Aí puti kukuluma kameshe que tu aí na kufamba ka Cristo. Seja alguém, nós temos que ser alguém ensinável, Tem que ver vano baba avayali kujundisiwa. alguém aconselhável, Amunhu wako aloko umudundisa ngayali. alguém amável. Amunhu wako kwadara komuranda. Para isso, Kalesho. nós temos que admirar alguém. Tem que ibonisisa munhu. Porque se na vida nós não admiramos alguém, Porque aloko ungabonisisi munhu nós nunca vamos evoluir. ayengeke famba. Ninguém que está aqui Hakuna munhu lani. que sozinho ele conseguiu caminhar. Yena yeche wakosigira kufamba nali yeche. Eu até posso citar aqui as palavras do Papa Francisco, embora não é da nossa igreja. Itadumuka marita Papa Francisco. Ele disse no ano 2019, Ilembelila 19 abaliliye. quando você quer chegar longe, Loko la kuhasa le kule tem que ir acompanhado. tem kufamba ni vanhu. E se quer chegar perto, não chegar a alcançar seus objetivos, Loko la kuhasa kola kusuhi então você vai sozinho. então pode ufamba wetu. Eu nunca entrei na água, Mina nitshami ngena matini. assim, para usar um navio ou barco, nunca fui. Antshami ni famba hi xivongo ku ibari o boti Nunca. antshami. Mas o dia que eu comecei a subir, Mas siku ni nga khwela nchumu lexiyani a boti eu estive como um motorista. a ni loyi a ni fambisisaka. Com um carro 0 km que ele está a conduzir. Hi munhu A única coisa que eu admirei daquela viatura, no volante, ka nchumu lexi xa ku fambisa hi estava xona amarrado a algo preto, assim. a ku ni nchumu xa ntima Quando nós chegamos kambe nga hlasa na feira de Cabora Bassa, ka kolomu ka kawara basa eu estive com um irmão da igreja. a ni ni makwerhu wa kola kerekeni Não interessa citar nome aqui. a swi koleki ku hi nga Nós pale mali decidimos pagar o dinheiro e nós passearmos naquela feira. hi hlayeni leswaku hina a hi ta hakela hi famba hi boti. O meu motorista com uma colega A loyi a ni fambisisaka ni mun'wani na disseram: ei, nós aqui ouvimos já muitas coisas. Aquele que não. Minha praia é volante. va vala leswaku hina hi famba a le stratini a hi fambi le ka mali E eu não precisei ir na adivinha a hi fambanga ka munhu wa ku kumbe a nga khola nchumu para saber o que ele confia. hi ta tiva swa ku a khola ka hina E eu naquela vez estava a jejuar, a na ha titsona porque tinha que ter pregação em Matize. porque a ni ya chumayela leyi tiko la muwatisi E eu é que paguei os almoços, os pequenos almoços. ni vala leswaku hi mina ndzi nga hakela hinkwaswo swi nga dyiwa siku leriya E naquele dia quebrei meu jejum às 21. hi 21 hora ni nyima ku titsona Então ele procura saber: por que você demorou a comer? Por que não comeu às 14? Por que não comeu conosco? a ga ma vitsa swa ku kasi wena a wu dlanga na yini mhaka Então, significa nós não podemos confiar coisas alheias do que Jesus Cristo. swi lava ku hlaya swa ku hina no koti khola xin'wani na hi nga li yesu A pessoa que admiramos que é Jesus Cristo. a lweyi hi mu vonisisaka yesu kristu E se nós admiramos Jesus Cristo, então seremos capazes de reconhecer um irmão mais próximo. a loko hi nga hi tiva yesu kutani hi ta tiva swa ku makwerhu loyi a kona na E se hina nós admiramos esse irmão mais próximo, a loko hi tsakisiwa hi leswi a endlaka então, se makwerhu eu sou estudante por de emprego, vou conseguir ter emprego. loko ni li mudyondzi ni lavetela ntirho ta Porque nós lá onde queremos chegar, porque leyi hi fambaka kona já tem pessoas lá. xa ku ni vanhu hala Não vais lá então encontrar pessoas. a wu nge fambi halo nga kumi vanhu Quer fazer advocacia? u la ku bekisa Vai vanhu apanhar van'wana. advogados com experiência lá. U ta kuma vanhu va ku se va defendera ni malembe ni Quer malembe ser juiz? loko la ku ve ni muthethisiwa Vai apanhar timhaka juiz com experiência, ainda bom juiz. u ta kuma vathethisiwa lava vakulu Mas você, enquanto começar a admirar alguém, a loko wa ha mu kholwa munhu com loyi um acompanhamento, você crescendo debaixo de uma liderança, a loko u famba hansi ka loyi nga mukulu ka wena debaixo de uma graça, a hansi ka ku xonga tudo que você pretende fazer vai alcançar. hinkwaswo leswi swi lavaka u ta swi
Porque você terá um acompanhamento seguro. Porque wena u ta ve ni ku heletiwa loku ka kunene. Mas se nós começarmos a nos dividir aqui entre nós humanos, A loko hi sungula ku yavanisiwa, e depois começarmos a escolher mais companhias aqui na humanidade, a loko hi famba ni vanhu va ka va fambi hi ndlela ni ntiyiso, porque nós não lemos a Bíblia. porque hina hi dyondzi bibele. E quando lemos a Bíblia, nós seguimos esse comportamento que aqui está sendo incutido. A loko hi dyondza bibele a hi endli leswi bibele leyi Não obedecemos a palavra como ela é. a hi fambi hi ndlela ni ntiyiso. O resultado, vamos ter mais companhias. A xa ku enceka i ku hi famba hi ndlela Não interessa se Simon é adulto, a swi la ku swa swa ku kumbe u ta kuma munhu não interessa se Simon é jovem. kumbe mutshwa. Se eu não confiar em Jesus Cristo, minhas companhias não vão ser seguras. Loko ni nga kholi ka Yesu Kristo a ku famba lava ni fambaka na vona va nge Então, os evangelhos a va hi vangeli usam linguagem figurada va endli ngo va xifananiso, e relatam muitas das vezes parábolas va khulume swihitana swihitana usadas pelo Senhor nos seus ensinamentos. swi nga tirhisiwa hi Yesu Kristo hi nkama lowa. É aí onde está o segredo. Hikolano ku nga ni a nhloko ya mhaka. Vocês hoje têm o irmão Simon e a irmã Jéssica Namuntlha mi vona lava bidzi makwenu Simon na makwerhu Jesse como condutores das vossas vidas hoje, como vanhu va hi fambisaka hi ndlela leyi namuntlha. como comandante e co-comandante no navio que eu havia subido em Songo. Loko ta kuma lweyi a fambisaka ni lweyi a E se fambisisiwaka. vocês não confiaram em nós, vocês já caíram. Loko u nga kholwanga ka vona doxi Os comandantes até podem salvar. a te lava kodi va huluka Muitas das vezes até a viatura faz acidente, a minchumu ya ku enceka kumbe u kumana hi nghozi nós ouvimos que o motorista salvou, hi twa swa ku lweyi na fambisa mas por hulukile causa às vezes do medo e na falta de confiança que mora em outra pessoa. hi ku chava ka munhu un'wana u kuma swa ku lweyi a nga hali ndzhaku ya Então, o nosso mestre, ele utilizou exemplos de vida. yena murhangeri wa hina a tirhisi minchumu yi Vida, endlekaka la vida cotidiana que acontece diariamente leswi endlekaka siku ni siku rin'wana para ensinar a verdade bíblica. pra ta dyondzisa a leswi bibele li balaka O fardo pesado e o jugo de madeira a nchumu lexi xa ku bindza xa ku fana ni plango este cenário é parecido com o que nós estamos assistindo hoje swi fananisa ni leswi hi tivukisisaka swona namuntlha nas ruas da nossa cidade. ka tindlela leti ta ka maputu Se nós sairmos aqui, vamos ver chova. hi ta kuma chova Então, quando carregaram ferro lá, hi kuma swa ku va tlaku a to tinsimbi vamos ver aqueles catadores de lixo. Há uma coisa que eles usam a colocar lá sempre, né, os objetos. ku ni nchumu va tizisaka lava va ku rholela nsila Se nós prestarmos atenção, parece que eles não tomam banho, mesmo fazer calor. Não é para ir. va ni nkarhi lavo nyivo ka va nga hlambi. Então, esse jugo, esse fardo pesado, é igual ao que nós estamos assistindo nas nossas cidades. leswi va tlangulisaka swona minchumu leyani Só que naquele tempo acontecia lá em Jerusalém, lá so ke ka nkarhi lowa swi endleka le no jerusalema Médio Oriente. Lá. hala le a mediorinte A vida não era fácil naquele tempo lá. a vutomi li kumeka na li bindza ka nkarhi lowa Os animais que eram colocados esse jugo aqui, e bater, conseguiram chovar aquela caçolinha lá. a swiharhi leswi nga swi bekiwa ku tika lokuwani Mas também não está sendo fácil para nós hoje. nakona swi vevukanga ka hina pra hina Não está sendo fácil a swi vevukanga para o público que está aqui. pra vanhu va ni tivukisisaka Eu vejo aqui, eu falei daqueles catadores de lixo. kutani ni khulume hi lava va rholelaka nsila Mesmo eu que estou aqui a falar. namuntlha mi Eu vona na ni tenho o meu fardo. na mina ni ni ku tika ka mina Jesus diz a xikwembu xili aos seus ouvintes, ka lava va mi twaka acostumados com a cena, swi bekisi ku famba leswi vinde a mim, vuya ka mina todos os que estáis cansados. hinkwenu mu nga karhala A mensagem foi bem clara para os ouvintes. a matiko a rito lelo li hlaseli kahle ka lava va nga twisisa Eles estavam sendo comparados com animais lava a va endla xifananiso xiharhi de carga, fadigados hi lava va swiharhi leswi swi tlakulaka da jornada deles.
kakufamba loko kavone Eles também estavam cansados de carregar um fardo pesado ni lava a va karhalile ku tlakula nchumu leyo tika que tinham nas suas costas. ka ku tlakula ka makatla ya vona Um jugo de escravidão áspero ka ku endla ku tiza na u nga holi que os dirigia para caminhos contrários ao Deus, swi ku fambisaka ka tindlela ta ku hi ta yena machucando as suas vidas na swi vavisa vutomi la vona cada dia siku ni rin'wana ni siku e fatigando as suas vidas. swi bindzisa vutomi la vona De repente ouviram va swi twile falar do Senhor, ku khuluma hi munhu wun'wana Jesus Cristo. yesu kristu Diz, vindo a mim. a vuyani ka mina Então, quais são os fatos que nós estamos a carregar a partir de mim mesmo? yini i ncini swi ku bindzaka ka vutomi la wena makwerhu Alguns de nós carregamos fatos por causa dos nossos matrimônios que não andam bem nas nossas casas. ku tlakula ku tika kutani talvez u nga chada mali É a nossa mulher que ainda não descobriu a visão do marido. u ta kuma talvez wansati wa ka nga si na ku twisisa bene Mulheres não abençoadas, não descobriram. Qual é a visão? Esse marido que eu estou, o que ele está a seguir? Qual é a bênção deles? O que você que ele começou? Essa conversão é o quê? O que eu tenho que ajudar para ele atingir mais patamares? a vavasati lava va ku a va swi tivi swa ku anuna loyi a sunguli kwini a ya kwini a kwini Tem essas mulheres? ku ni vavasati lava Tem. va kona Estão conosco. va koni na hina Eu estou a falar de mulheres agora. hi khulume vavasati swoswi Mulheres que não têm sabedoria de descobrir a visão do marido. ku ni vavasati va ku a va swi tivi swa ku a mlumuzani wa yena a ya kwini Temos mulheres que estão a seguir o mundo feminista, o mundo moderno, que estão buscando o que estão a ver hoje em dia. ku ni vavasati va fambaka hi mehlo va landza leswi va swi Elas vonisaka querem ser independentes, va la ku khomiwa elas querem ser mandonas em casa, va la ku rhuma elas ocupam o papel do marido, ofuscam, o marido não se vê. a endle ndinuna wa yena a nga Elas querem ser comandantes lá na família, a la ku ve ni komandanti sem wa ndyangu conjugar os esforços. na a nga cuvuki swa ku kasi nuna wa yena yi chayini E quando perder o lar, vai dizer o quê? a loko va ku u nga ni a ndyangu ta yi chayini Porque a sociedade vai julgar o marido, veja lá aquele, deixou a esposa dele. Mas você não é você que carregava o fardo lá. Você não estava lá, só você vê e fala. Por isso que aquele já caiu, deixou a esposa dele. Mas você dormia com ele. porque a vanhu lava a va swi tivi swa ku wena u tlakulile tekwini Você sabe o que ele estava a suportar a lá? wu swi tivi leswi na swi endleka O ka ndyangu jugo lowani carregado lá no pescoço, você estava. a leswi na tlakula E nkolweni quem wa está swona. destinado a suportar esse jugo hi aí? mani a swi mi Se fanela mesmo ku Jesus tlakula Cristo leswi. expulsou pessoas na sua casa e chutou-lhe para fora. si na yena yesu a hlongoli vanhu ka yena Então, irmãos, amadas irmãs, vamakwerhu vavasati hoje já salvaram. namuntlha munhu Evitam esse tipo de jogo. mu nga fambi hi ndlela leyo Há um irmão que correu. Temos homens. ku ni vamakwerhu Os homens que não têm, que não praticam o sacerdotismo. Não é sacerdote na sua família. Não tem. a hi munhu loyi a ku tibeka ka xitshamo xa yena le kaya Temos os homens que não ensinam a Bíblia em casa. ku ni vavanuna va va khulumi Temos os homens que não ensinam o caminho de Deus em casa. ku ni vavanuna va khulumi hi ndlela Temos os homens que não ensinam os filhos para ir à igreja. ku ni vavanuna va 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 byeli vana va vona swa ku tengi va ya kerekeni Temos esses homens. va koni vanhu lomuzana lava Porque apanhou aqui a cerveja, porque u kumile kumbe xa ku bavanyana apanhou o vinho aqui no mundo, u kumile a vinho o whisky, a whisky de diferentes tipos. la ku famba ni O vinho que foi classificado com 5 premiações. Vinho não é qualquer vinho que estamos a comprar aqui.